Todos nós temos em essência o mesmo propósito nesse dia, independente dos calendários. Todos nós temos o mesmo fundamento. Todos nós estamos reunidos com o mesmo objetivo: a celebração da maior vitória de libertação que o universo já testemunhou. Uma história, pessoal, que não começou com ovos de chocolate. Quem é que ganhou ovo de chocolate nessa Páscoa? Levanta a mão aí. Ixi, vocês estão tímidos, é? O que está acontecendo? Eu estou vendo, meu colega. Quem aqui ganhou ovo de chocolate? É bom. Inclusive, cadê o Manu? Ele estava vendendo, ele ainda faz, irmão. Se você encomendar, não, Manu? Ovo de chocolate é bom. Ah, não gosto, isso não tem nada a ver com Jesus. É coisa de paganismo. Então traga para cá que a gente come, tá bom? Eu não tenho problema. Se você não quiser seu ovo de chocolate, você pode, no final do culto, já está aqui, ó, ovo de chocolate, pode ficar para você, que eu levo, tá bom? Então, o ovo de chocolate é bom, ele tem uma história, essa história, mas a história da Páscoa não começa com ele, ela começa, na verdade, com sangue, com suor, lágrimas, há milhares e milhares de anos no Egito antigo. Nem só no Egito de hoje não. No Egito antigo eu falo, porque o Egito de hoje ele tem uma cultura um pouco diferente daquela que era no passado. Se você acha que ao chegar no Egito vai encontrar lá o pessoal dançando pororó, você está enganado. O Egito é basicamente um estado islâmico, grande massa é de muçulmanos, mas tem lá uma igreja copta também, a igreja copta, por exemplo. Mas a Páscoa começa lá no Egito antigo. E o Egito, queridos, no tempo de Judá e de José, era um lugar de provisão e de bênção. Judá também, né? Obviamente ele foi para o Egito. O Egito, a priori, era para a família de Israel um lugar de refúgio, um lugar de segurança. Mas o que foi que esse lugar se tornou? Se tornou um lugar de opressão, um lugar de maldição brutal. Por quê? Por causa da vaidade, da dureza e da vaidade do coração de um homem, o faraó. O faraó começou a perseguir o povo de Deus por conta da dureza de seu coração. E foram mais ou menos 400 anos, mais especificamente 430 anos de amargura, de chicotadas e de silêncio. 430 anos de opressão. Mas a palavra do Senhor nos fala, lá em Êxodo, capítulo 2, do versículo 23 ao 25, que os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o lamento deles. E lembrou-se da sua aliança. Por quê? Porque o choro de uma humanidade cativa nunca passa despercebido para o Criador. Amém? E essa é a primeira canção.
responder esse clamor, Deus, mesmo podendo, não enviou um exército, mas enviou um libertador improvável, Moisés, um homem salvo das águas quando ainda era um bebê, criado entre os opressores, mas que tinha um chamado direto da parte do Eu Sou. Moisés existiu, como muitos de nós às vezes resistimos no chamado de Deus. Ele temeu ser rejeitado, mas em obediência, ele foi lá e confrontou o faraó. E o que se seguiu foi um embate entre o Deus livre e verdadeiro e os falsos deuses do Egito. Deus enviou pragas ao Egito, e a 10ª e última praga foi a mais terrível. Nessa praga, o anjo da morte passou sobre a terra do Egito. Porém, Deus deu uma instrução ao seu povo. Deus sempre nos protege, sempre protege o seu povo, mesmo em meio ao Egito, mesmo em meio à provação. E a instrução foi o seguinte: cada família deveria imolar um cordeiro, mas não qualquer cordeiro, um cordeiro sem defeitos. E essa família deveria passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das portas da sua casa. E quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, passasse na parte onde os israelitas moravam, ele passaria por cima. Ele não entraria no lar que tivesse na frente do sangue do cordeiro. E é isso que significa Páscoa: passar por cima, poupar, ser poupado. O sangue os salvou da morte. E naquela mesma noite, com o auxílio poderoso de Deus, Moisés liberou o povo da escravidão para a liberdade.
Israel foi livre. E com Israel livre, Deus iniciava o próximo passo do seu plano eterno. Pois Deus tinha dito a Abraão, patriarca de Israel: em ti serão benditas todas as nações. Aquele êxodo físico era apenas a sombra, o símbolo de uma libertação muito maior, pois a verdadeira escravidão da humanidade não é política, não é política. A verdadeira escravidão da humanidade é espiritual. Desde a queda de nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado domina de leste a oeste. E o ser humano, ao desobedecer ao Senhor, havia entregado e entrega ainda hoje a sua autoridade a Satanás. Como Deus resolveria isso? Ninguém poderia imaginar, nem mesmo os anjos dos céus. A missão de Israel era preparar o caminho para o libertador definitivo. E a solução foi a seguinte: o próprio Deus entrou na história através do seu Filho. Pois o Logos, o Verbo, o Filho unigênito do Pai, que compartilha da mesma essência do Pai, que é eterno, santo, justo, perfeito como o Pai, se fez carne e habitou, fez sua morada entre nós. E dessa maneira o Criador assumiu a forma de criatura, para que finalmente aquela ponte que foi quebrada por Adão e Eva, e que muitas vezes nós quebramos no dia a dia, aquela ponte, essa ponte, fosse reconstruída.
o Filho de Deus se fez carne, aquele que desde o princípio estava com Deus e era Deus. Mas a salvação da humanidade teria um preço incalculável, pois existe uma lei universal, uma lei clara, uma lei divina, que diz que onde há pecado, há morte. O salário do pecado é a morte. Portanto, sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. É isso que a palavra do Senhor nos diz na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. A justiça exigiu um pagamento que nenhum de nós poderia fazer, pois todos pecamos. Podemos até mesmo na ignorância condenar nossos antepassados, Adão e Eva, por terem comido do fruto. Mas quantas vezes no dia a dia comemos do fruto, quando escolhemos fazer a nossa vontade ao invés da vontade de Deus? Foi então que o Filho de Deus, que viveu uma vida perfeitamente justa, mesmo passando por todas as aflições que passamos, entregou-se em nosso lugar, nos substituiu. E perto de ser crucificado no pretório romano, Pilatos colocou Jesus, o autor da vida, ao lado de Barrabás, um assassino, rebelde, criminoso, já condenado. E com Jesus de um lado e Barrabás do outro, Pilatos pergunta à multidão, querendo livrar Jesus de certa maneira: quem quereis que eu vos solte? E aquela mesma multidão, que alguns dias antes da crucificação gritava: Hosana, Hosana nas alturas, começou a gritar: solta-nos Barrabás e crucifica Jesus. Nós podemos achar loucura o grito daquela multidão, e de fato é loucura, mas quantas vezes na nossa história, na história da humanidade e na nossa história pessoal, escolhemos Barrabás? Quantas vezes preferimos a nossa rebeldia, os nossos ídolos, o nosso egoísmo, e rejeitamos o Salvador? Quantas vezes, nesse período mesmo de Páscoa, reservado para observarmos a paixão de Cristo e celebrarmos a sua ressurreição, priorizamos as guloseimas, brigamos por guloseimas, brigamos por prazeres pessoais, por conforto pessoal. Mas a beleza da morte de Cristo está no fato de que ninguém tirou a vida dele sem que ele mesmo a desse. Pois certa vez Cristo disse aos seus discípulos: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Cristo voluntariamente tomou o lugar de Barrabás, para o bem do próprio Barrabás, que representa tanto nós como as nossas escolhas. Cristo caminhou para a cruz, carregando o peso das nossas escolhas. E no Calvário, no Getsemane, na cruz, a justiça divina foi derramada sobre ele, sobre o cordeiro sem mácula.
Se você não se sente chamado por conta de aflições dessa vida, lembre-se, sem que você merecesse, sem que você possa merecer, o Deus Filho se fez carne, foi fiel, obediente até a morte de cruz. E a maior dor não foram os pregos, apesar de serem com certeza dolorosos, não foram as chicotadas, mas o nosso pecado lançado sobre ele, a nossa culpa lançada sobre ele. É ruim ser culpado por algo que não se fez. Foi isso que o Filho de Deus, por amor, fez por nós. Mas, melhor de tudo, é que a história não termina lá no túmulo. A história de Cristo não termina com ele crucificado. Pois ele é a vida. Foi ele mesmo que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Como a morte poderia conter aquele que é a própria vida, as penalidades do pecado e a autoridade das trevas foram esmagadas. Cristo pisou na cabeça da serpente quando no domingo pela manhã ele mesmo por seu poder fez a pedra daquele túmulo que estava guardado com soldados. Ele mesmo por seu poder fez a pedra rolar. Jesus ressuscitou e ele inaugurou uma nova criação. Ele ressuscitou e nos avisou com isso: ei, eu venci a morte, não há mais o que temer. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, vai dizer que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Então, na Páscoa, seja nós aqui no Ocidente, seja os judeus no Oriente, ou seja os cristãos bizantinos, orientais de maneira geral, na Páscoa, nós cristãos não estamos celebrando apenas a saída de uma etnia, de um povo do Egito, uma libertação política, não. Nós estamos celebrando a libertação da morte, do império das trevas, por meio do sacrifício e da ressurreição do Senhor Jesus. Da mesma maneira que os israelitas no Egito colocaram sangue nas portas de suas casas para serem salvos da ira, salvos do anjo da morte. Hoje eu e você, querido, hoje nós que cristãos somos convidados a passar não o sangue de um cordeiro aqui da terra, não o sangue de um animalzinho, mas pela fé colocar o sangue de Jesus sobre as portas da nossa vida, colocar o sangue de Jesus nas portas de nossos corações, nas portas de nossas famílias. Se assim o fizermos, a morte já não terá poder sobre nós. Quem puder nesse momento, fique de pé e vamos cantar junto, e para sempre Ele é exaltado.